Quando surge família palestrina, um ótimo sábado a todos, tudo bem, tudo na paz? Porcada, hoje tem giro de notícias, né? Hoje tem jogo do Verdão, então vamos trazendo as principais notícias do Verdão aí para você, torcedor palmeirense que nos acompanha. Vamos trazendo as principais notícias desse mês de semana para cá e vamos trazendo também, falar um pouco do jogo Palmeiras e Bragantino, jogo que o Palmeiras precisa pontuar hoje aí jogando fora de seus domínios, ok? Quem não for inscrito, vai lá, ativa lá no botão se inscreva lá. Importante você se inscrever por cada, você que nos acompanha, que não é inscrito, para o YouTube cada vez mais indicar nossos trabalhos aí, em vez de aumentar a comunidade palestrina no YouTube, ok? Ativa o sininho de notificação por cada, muito importante também para quando a gente entregar um trabalho para o YouTube, para você ser avisado que a gente está fornecendo um material de qualidade. Então, ativa o sininho de notificação também, mete o dedo no like, importante também. E faça comentários, por cara. Vocês estão gostando de nossos trabalhos? Acho que a gente pode melhorar alguma coisa? Diga nos comentários também. Queremos saber a opinião de todo torcedor palmeirense. Pode ser elogio, pode ser crítica. Não hesite em comentar, ok? Muito, muito importante aí, beleza? Solta a vinheta aí, produção. Porcada, vamos para a primeira notícia do dia, tá, porcada? Importante aí passar as principais notícias do nosso Verdão, ok? Então, Leila Pereira recebe autoridades policiais em combate aos cambistas em jogos do Palmeiras. Porcada, vocês que têm visto, né? Tem até outras pessoas aí da mídia alternativa palmeirense aí também falando que os ingressos estão sendo, né, de certa forma, manipulados por cambistas aí, cambistas estão comprando os ingressos aí também, e ingressos assim que é vendido por X na bilheteria do Allianz, depois vendido por 3 vezes, 4 vezes em mãos de torcedores, né, cambistas, né, enfim. Então, tem muita gente aí se manifestando nas redes sociais aí também, no YouTube, no Facebook, no Instagram, pedindo para que a Leila faça uma vistoria, né, faça uma investigação do que está acontecendo, porque tem muita gente que é avante e não consegue comprar o raio do ingresso, né? Então, o Palmeiras se manifestou oficialmente nessa semana e vou pegar aqui a notícia aqui da Leila. Ó. A Leila recebe autoridades policiais em combate aos cambistas em jogos do Palmeiras, tá? Então, a presidente Leila Pereira recebeu nessa sexta-feira autoridades policiais com o intuito de resolver o problema do comércio irregular de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Nas últimas semanas, o torcedor emitiu inúmeras denúncias referentes a vendas externas por pessoas em plataformas que não são de domínio do clube. Então, combate aí, Palmeiras precisa fazer uma averiguação disso daí, principalmente em relação ao jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa Libertadores. Na academia de futebol, a dirigente preparou uma reunião com o delegado César Sadi, da Delegacia de Polícia e Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva, acompanhado do delegado Percival Alcântara. Segundo notas divulgadas pelo clube, Leila pediu que a polícia auxilie a auditoria externa contratada pelo clube para averiguar se a falha, né, que muita gente tem comentado isso, né, parece que tem uma falha bizonha aí no sistema do Allianz Parque, né, no sistema de vendas de ingressos online. Então, Palmeiras acho que demorou até um pouco, né, para fazer isso, né, por causa de todo mundo que acompanha as mídias alternativas, aí a torcida, boa parte da mídia alternativa palmeirense aí tem pedido, né, para a Leila fazer essa averiguação já faz tempo, já tem um sistema falho, né, tem um sistema, não sei, de repente podia ser de forma, né, podia ser um pouco melhor, né, podia ser um sistema mais desenvolvido, mas não é o que está acontecendo. E o Palmeiras está fazendo essa averiguação por muitos pedidos da torcida palmeirense, ok? Acho fundamental a Leila
que trabalha o Avante, que está querendo que o Avante cresça, que está querendo que o Avante se torne cada vez mais forte, ouvir a torcida palmeirense, entendeu? Palmeiras está com quase 90 mil sócios Avantes aí também e está querendo que o projeto cresça, então precisa ter essa ouvidoria do clube com a torcida palmeirense. E, como eu falei, passou da hora para a Leila tomar essa decisão. Então vai ser averiguada a situação aí do sistema do Allianz Parque e vamos ver se isso se resolve de uma vez, né, Porcada? Porque não dá para continuar desse jeito, né? Você tem 40, sei lá, 42 mil ingressos no Allianz Parque. Aí, depende, você vai na pré-venda, você tem lá em 2, 3 horas, 25 mil ingressos acabam, né? Por exemplo, né? Tipo, já se esgotam. Então, assim, muita gente tem ganhado, ter comprado ingresso de forma que ninguém sabe como é que funciona e tem vendido por 3, 4 vezes o preço também. Então, esse sistema de cambista tem que acabar de uma vez por todas, por cada. O Allianz Parque é um estádio muito moderno, um dos estádios mais bonitos da América do Sul, um dos estádios mais modernos da América do Sul. Então, devemos ter esse cuidado com o torcedor palmeirense, devemos ter esse respeito com o torcedor palmeirense, ok? Sempre importante frisar isso, porque o torcedor palmeirense paga caro nos ingressos, paga caro no sistema do Avante Palestra para ter o conforto, para ter a qualidade, para ter o respeito que lhe cabe e não é isso que vem ocorrendo, infelizmente. Esperemos, dona Leila Pereira, esperemos a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras que providências sérias sejam tomadas aí. E aquele pessoal que é cambista, que está vendendo ingressos de forma ilegal, que seja punido também, porque não dá para continuar desse jeito, ok? Cara, trazendo a segunda notícia do dia, ok? Essa notícia extremamente importante que estava tendo um bochicho forte aí nos últimos dias aí. Então vamos trazendo a notícia atualizada, tá? Trazendo os devidos créditos ao jornalista PVC, que foi que divulgou no seu blog aí do site Globo Esporte. Então, o Palmeiras não venderá o Danilo antes do final da temporada para tentar ganhar brasileiro e brigar pela Libertadores. Para quem não estava acompanhando as últimas notícias aí do Verdão, o Palmeiras recebeu uma sondagem do Arsenal aí por 20 milhões de libras pelo jogador Danilo, né? Nosso grande volante, jogador de seleção brasileira. Então, 20 milhões de libras dá mais ou menos, tá, por cada 120 milhões de reais aí, tá? Então, o Palmeiras estava recebendo essa sondagem e, segundo o jornalista PVC, né, trazendo os créditos a ele, o Palmeiras desmentiu e diz que não vai vender o jogador antes do final da temporada. Então, está aqui explicado, o Palmeiras descarta negociar o volante Danilo nesse período do ano e garante que ele permanecerá no elenco de Abel pelo menos até dezembro para tentar vencer o brasileiro e a Libertadores. Então, cá entre nós aí, 20 milhões de libras é um valor interessante, mas assim, pelo que o Danilo joga, pelo que ele sabe jogar, por ser jogador até de seleção brasileira, um jogador muito versátil, muito técnico, tem uma qualidade ofensiva boa, tem um bom desarme também, um baita jogador no meio de campo. A gente não pode. Eu acho que 20 milhões de libras ainda é pouco, ainda pelo que o Danilo vale, tá? Pelo que o Danilo vale. Eu acho que se fosse pensar em alguma coisa assim em termos de valores, né, pro ano que vem, seria algo na casa de 35 milhões de libras, no mínimo, assim, tá? A cotação atual do Libra é R$ 6 hoje, né? Então, espero, né, Palmeiras, né? Espero a dona Peleira segure o Danilo o máximo de tempo possível porque ele é um jogador extremamente importante nesse elenco do Abel Ferreira, ele é titular absoluto, né? Então é um jogador versátil, jogador moderno, ele não tá jogando tão bem ultimamente, mas não dá para pensar em menos de 35 milhões de euros. Ele é um ativo muito importante do clube, é um jogador que faz falta para qualquer time do futebol brasileiro, então Dona Leila Pereira pensa com carinho antes de fazer negociações aí também. E a gente, né, enfim, fica feliz que você esteja segurando os principais ativos do clube, não né, vendendo
por ninharia aí também, né? Apesar de, né, ter aquela questão lá do Gabriel Veron, que é muito discutida, né? Muita gente não gostou de ele ter sido vendido para o futebol português por 10 milhões de euros, mas aparentemente, né, que o Danilo está pensando diferente, está pensando mais além, está pensando na carreira do jogador também, e certamente por cada ele vai para um grande clube da Europa, né? Não, isso não tem como falar que não. Ele vai ser um jogador que vai ser vendido para um gigante da Europa. Eu acho que o Arsenal não entra nessa lista de primeiro escalão, mas é um time que tem muito dinheiro também, enfim, tem um bom poder aquisitivo, tem investido em contratações aí para esse ano, trouxe o Gabriel Jesus agora também, né, do Manchester City. Então, o Palmeiras tem que pensar no máximo possível de grana para esses jogadores que têm despontado no clube, ok? E como eu falei, o Danilo é fundamental, peça-chave para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores. Então, não tem como pensar em vender ele agora, sendo que o Gabriel Menino, que tem sido reserva dele imediato, não joga no mesmo nível, né? Se dá para ver essa diferença, né? O Gabriel Menino é um bom jogador, tá, Porcada? Não vou falar que não, porque ele tem jogado bem esses jogos, os últimos jogos aí do Palmeiras. Acho que contra o Atlético Paranaense, inclusive, né, para quem não viu a live aí, vou deixar até um card aqui para vocês verem da live aí, Palmeiras e Atlético Paranaense. Ele foi, para mim, o principal jogador do time, mas o Danilo tá um passo à frente ainda, né? Então não dá para se pensar em vender o Danilo nessa situação agora. Não temos um volante reserva à altura do Danilo. Jailson, que deveria ser esse jogador, tá machucado, então a gente não tem como se desfazer do Danilo agora, tá, Porcado? Importante é comentar. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um bom negócio aí pensando nos próximos anos aí também. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para fazer um bom caixa com o Danilo, tá? E é isso aí, Porcada. Vamos atualizando então essa notícia do Danilo, ok? Porcada, vamos para a terceira notícia do dia aí, ó. Com mais um show de Endrick, Palmeiras avança para a final do Brasileiro Sub-20. Por causa que esse Endrick tá jogando, mano, fala sério, hein? Então, Palmeiras tava na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Atlético Paranaense. O Endrick, ele destruiu no primeiro jogo no Allianz Parque, que o Palmeiras meteu 5-2, fez um baita golaço, baita golaço. Tem aí no YouTube para vocês verem aí o gol que ele fez, né? Muito bonito. E agora, de novo, o Endrick destruindo na Arena da Baixada. Palmeiras empatou o jogo, né? E terminou empatado o jogo 1-1. Então, Palmeiras ganhou de 5-2 no primeiro jogo do Brasileiro. E no segundo jogo, empatou e passou para a final. Olha, eu vou te falar, esse Endrick aí, fala sério, hein? Esse moleque promete muito, né? Inclusive, muita gente tem pedido aí pro Endrick ser escalado para esses jogos aí do Palmeiras aí, na Copa Libertadores também, no Campeonato Brasileiro e tal. Muita gente tem questionado, por que que coloca o Rafael Navarro? Por que que coloca, né? E assim, é o que eu falo sempre, eu acho que o Abel Ferreira, ele sabe o potencial que o Endrick tem. É um baita jogador, baita centroavante, baita garoto e é muito, muito maduro, né? Ele é muito responsável, muito emocionalmente equilibrado, assim, o moleque é cabeça, entendeu? Só que o que acontece? O Abel Ferreira, eu acho que ele está planejando mais o Endrick para o ano que vem. E isso tem sido muito questionado para a torcida do Palmeiras. Por que que não bota o Endrick para jogar? Por que que não deixa ele ter oportunidade? Eu acho que você pensar no Campeonato Brasileiro, você de repente pode testar o Endrick, pegar o jogador e testar em algumas partidas aí contra times menores, Juventude, Fortaleza, América Mineira, etc. Mas Copa Libertadores, com todo respeito à torcida palmeirense, todo mundo tem tem sua opinião e todo mundo tem o direito de opinar a respeito, enfim. Mas eu acho que Copa Libertadores ainda, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o próprio mesmo Atlético Paranaense, eu acho que é uma coisa ainda impensável de colocar ele, tá? Eu acho que o Palmeiras precisa fazer um trabalho com o Endrick a médio e longo prazo, não necessariamente colocar o jogador sem preparo, né? A gente sabe que da base o jogador funciona de uma forma diferente do profissional.
Então, no profissional, a cobrança é muito maior. E ele, aliás, o Endrick já estava sendo questionado, porque ficou 6 jogos aí sem fazer gol. E tinha gente aí da torcida do Palmeiras pegando no pé do jogador. Então, porcada, vamos ter calma, vamos ter paciência, ok? O Flaco Lopes não é um jogador ruim, não é um centroavante ruim. Ele está se adaptando ao futebol brasileiro. O Merentiel, a gente sabe que tem esse questionamento. O pessoal comenta muito, né, que ele não tem jogado e tal. Parece que está difícil a adaptação dele aí no futebol brasileiro, mas eu acho que tem que. Hoje você tem o Flaco Lopes e tem o Rony que pode jogar de falso 9. Então você colocar o Endrick numa fogueira, de repente, é uma coisa impensada, não sei se seria a melhor coisa para o Palmeiras. Então vamos fazendo esse trabalho com o moleque, vamos fazendo esse trabalho com o garoto aí, para que ele venha a ter mais oportunidades no decorrer dos jogos aí, especificamente no Campeonato Brasileiro. Na Copa Libertadores, lançar ele nessa fogueira agora, eu acho que é impensado por causa. Eu sei que tem muita gente que acha o contrário, mas eu acho que ainda tem que fazer um trabalho pensando no jogador, tem que pensar a médio prazo no jogador também, tá? Porque não é assim, pô, lançar, pega da base, põe no profissional. E, aliás, muita gente estava perguntando, pedindo no começo do ano, né, para ele jogar o Mundial de Clubes. Calma, porcada, vamos fazer um trabalho a médio e longo prazo para o Endrick aí, tá? Eu acho que é muito, muito importante o Palmeiras pensar no futuro jogador. Ele vai dar muitas alegrias à torcida palmeirense, disso você não tenha dúvida, ok? Porcada, é isso aí, galera. Vamos então trazendo, né, as principais notícias envolvendo o jogo do Palmeiras contra o Bragantino, ok? Então, hoje, né? Hoje, sábado, 19 horas, tem Bragantino e Palmeiras no Abia Bichedi, estádio do Bragantino. O jogo vai ter transmissão, tá, porcada? Pegando aqui a notícia aqui atualizada do Premiere, então não vai ser transmitido o jogo em TV aberta, tá? Isso acho que para quem acompanha mais na Série A já está acostumado, né? Que geralmente a emissora aí que transmite os jogos em TV aberta passa o jogo às 4 horas da tarde domingo. Então não teria nem lógica o Palmeiras ter o jogo transmitido hoje, tá? Então o jogo vai ser transmitido no Premiere Play e no Premiere, né? Nos canais Premiere às 19 horas, tá? Importante comentar aí. Palmeiras com 50 pontos, né? 7 pontos na frente do Flamengo. Palmeiras então joga hoje contra o Bragantino e o Flamengo amanhã joga no Maracanã contra o Ceará. Então, Palmeiras precisa fazer pontos. Sempre digo isso aí, que o Palmeiras precisa somar pontos hoje. Não dá para deixar de escapar uma vitória também. A gente sabe que o Bragantino não é um time bobo, tá? Mas eu acho que o Palmeiras tem que somar pontos. Eu acho que vitória não dá para negociar. Eu acho que tem que pensar na vitória para continuar mantendo a vantagem de 7 pontos para o cheirinho do Rio de Janeiro, ok? Vamos pegando aqui, ó, mais notícias aqui. O Palmeiras então deve ter a volta hoje por cada do Danilo e do Scarpa. Então, Danilo e Scarpa aí que não jogaram na Libertadores contra o Atlético Paranaense na terça-feira. Hoje eles devem voltar aí a jogar no Campeonato Brasileiro, ok? E o Rafael Veiga, né, para quem não estava sabendo, tá a notícia atualizada aqui, ele tá fora aí, vai ficar um tempo afastado aí do Palmeiras, algumas semanas aí. Ele não deve jogar hoje contra o Bragantino. Esperemos, né, que o Veiga consiga se recuperar da melhor forma aí, tá? Então, o único desfalque aí do Palmeiras para hoje contra o Bragantino é o Rafael Veiga e o Jailson, né, que já não estava jogando também, que a gente sabe, como a gente até comentou antes, que ele não tem jogado, né? Então, não está fora por lesão. Então, Danilo e Gustavo Scarpa aí de volta para a Sociedade Esportiva Palmeiras, ok? Aí vamos pegar aqui, vamos pegar aqui a escalação aí segundo o site Globo Esporte, tá? Depois a gente faz comentários aí do que a gente espera, tá? Então, provável Palmeiras deve ser, segundo o site Globo Esporte. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata. Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Então, tem mudanças aqui no time, né, que jogou contra o Atlético Paranaense na terça-feira.
principalmente a entrada do Bruno Tabata, né, segundo o site Globo Esporte. Ele pode ter oportunidades aí jogando como meia armador, aí como meia central, e o Gustavo Scarpa ele traria como ponta, né? De repente caindo mais também, jogando às vezes como meia armador também, enfim. Então essa deve ser a escalação do Palmeiras. Vocês gostaram da escalação segundo o site Globo Esporte ou não? Diga aí nos comentários, tá? Mas assim, eu acho que Palmeiras pensando em título, pensando em somar pontos, tem que colocar o time titular por cada. Não dá para pensar em outra coisa, tá? A gente tá brigando pelo campeonato, tá brigando pelo topo do campeonato. Tem algumas rodadas, né? Tem aqui 14 rodadas aqui para até o final do campeonato. Palmeiras precisa somar o máximo possível de pontos. Faz tempo que o Palmeiras não perde, continua invicto fora de casa, né? É importante comentar isso, né? Porque hoje jogamos fora de casa, então Palmeiras continua invicto fora de casa e Palmeiras tem que mandar o time titular. Tem que respeitar o Bragantino. O Bragantino é um time que tem um investimento legal, tal. Então a gente tem que respeitar o Bragantino, mas o Palmeiras entra com a obrigação de ganhar o jogo hoje. E eu acho que o Abel tá fazendo certo, tá? O jogo do contra o Atlético Paranaense na terça-feira é outra situação. A gente tem que pensar hoje. Continuamos líder do Campeonato Brasileiro e precisamos fazer o máximo possível de pontos. Eu acho que essa escalação tá boa, tá por cada o Everton, Marcos Rocha. Talvez, não sei se de repente tiraria o Marcos Rocha e colocaria o Mike, tá? O Mike tá numa crescente interessante. Se vocês concordam ou não, digam nos comentários aí o que vocês acham. Mas eu de repente faria essa opção de repente colocar o Mike, porque ele tem jogado bem. O Marcos Rocha tá numa fase não tão boa, né? Então, pelo menos eu acho que eu faria esse teste aí. Gustavo Gomes e Murilo, esperemos, né, que os dois entrem um pouco mais concentrados, né, porque contra o Atlético Paranaense foi bem difícil aí, acho que foi até a pior partida do Gomes para mim, tá porcada com a camisa do Palmeiras. Eu até falei isso na live, né, do jogo aí, do pós-jogo aí. Ele jogou muito mal, né? Esperemos que o Gustavo Gomes esteja numa noite mais iluminada. E o Murilo também, Murilo, ele é um baita zagueiro, os dois são baita zagueiros, tá? Os dois são ótimos jogadores. Mas terça-feira bateram cabeça aí, né? Então esperemos que os dois estejam numa fase, num dia melhor. O Zé Rafael também, acho que é, gostaria de ver ele jogando um pouco mais. Acho que ele tá meio sumido nos últimos jogos aí, tá? Não tenho gostado tanto das partidas do Zé Rafael. O Rony, então, hoje deve jogar de falso 9, né? Então o Flaco Lopes deve entrar como reserva, deve ser uma opção aí pro Abel Ferreira, e o Rony deve jogar de falso 9. Vocês gostaram disso ou não? Eu acho que o Lopes ele precisa se adequar ao esquema do Abel Ferreira, né? Eu acho que o Lopes ele é um bom jogador, tá? Mas ele tá com essa questão da adaptação mais difícil, não tá conseguindo se adequar exatamente ao estilo do time também e ao futebol brasileiro, né, porcada? A gente não pode, de repente, falar que não tá tendo dificuldade de adaptação, tá? Mas ele é um bom jogador, sim. Eu acho que o Rony, como falso 9, hoje deve dar mais trabalho para a defesa do Bragantino. Então, você colocar o Rony numa função que ele já tem jogado antes do Lopes estrear como titular, eu acho que é interessante sim, tá? Eu acho que é uma boa opção, porque ele sabe fazer gol, né? Então a gente tem visto o Rony fazer gol e tal. No Fluminense, contra o Fluminense, no final de semana passado aí, ele fez um baita gol de bicicleta, né? O cara fez um golaço. Então, esperemos que o Rony hoje também esteja numa tarde iluminada. Vamos ver como é que vai sair esse ataque. Dudu também, esperemos, né, que bom, eu acho que ele tem jogado razoável, tá? Não vou falar que ele tá jogando mal, não, mas eu acho que ele pode render mais, tá? Meu palpite, porcada, eu acho que o Palmeiras ganha do Bragantino de 2-0, tá? Se vai acontecer ou não, porcada, aí a gente não sabe, né? A gente espera que isso ocorra, né? Mas eu acho que o Palmeiras tem boas chances de ganhar sim. Vou pegar aqui a tabela aqui, ó. Vamos ver aqui. O Bragantino, ele não está no G6 da Copa Libertadores, tá? O Bragantino está, vou pegar aqui a tabela atualizada, está em 11º. Os últimos 5 jogos, o Bragantino perdeu 3, ganhou 1, empatou 1. Então o Bragantino está em 11º com 31 pontos.
8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Então, um time que tem um ataque bom, mas tem uma defesa muito fraca. 33 gols, ele é um dos melhores ataques aí do torneio, e 30 gols sofridos, então ele tem saldo de 3. Então, Palmeiras, se explorar bem os contra-ataques, se armar o time adequadamente, pode fazer bastante gols aí no Bragantino, mesmo jogando fora de casa, tá, porcada? Então, tem esse dado importante. O Bragantino tem um ataque forte, mas tem uma defesa fraca. E o Palmeiras exatamente o contrário. O Palmeiras tem um ataque forte e uma defesa forte também. E esperemos que o time entre muito ligado hoje, tá? Não podemos bobear contra o Bragantino, tá, porcada? Importante comentar aí. E como eu falei antes, aí o Flamengo joga amanhã contra o Ceará no Maracanã, 7 pontos aí de diferença para o Palmeiras. O Palmeiras está com 50, o Flamengo está com 43. Eles possivelmente devem ganhar o jogo contra o Ceará jogando em casa, né? Quer dizer, em casa entre aspas, né? Então o Palmeiras precisa somar pontos importantes amanhã. E cá entre nós, né, porcada? Pô, Palmeiras pegou Corinthians fora de casa, ganhou. Pegou o Flamengo em casa e empatou. Pegou o Fluminense, que tem um baita time também, jogando fora de casa e empatou. Então a gente acredita, né, porcada, que o Palmeiras vai conseguir segurar o Bragantino e deve conseguir um placar favorável. Dessas últimas sequências de 3, 4 jogos aí, o Bragantino é o menos temido, vai, digamos assim. Corinthians, Flamengo e Fluminense são adversários tradicionalmente mais, né, dificultosos, são adversários mais difíceis de se ganhar. O Bragantino hoje tem que entrar com calma, tem que entrar com respeito ao adversário e tal. A gente não pode falar que não, mas eu acho que o Palmeiras tem totais condições de trazer um bom estado lá de Bragança Paulista, ok? Você está confiante aí, torcedor palmeirense? Diga nos comentários, diga o que você acha, quanto você acha que vai dar o placar de hoje, Palmeiras e Bragantino. Queremos saber a sua opinião, diga aí. E quem que vocês acham que vai fazer o gol do Palmeiras aí, tá? Importante aí. Porcada, é isso aí. Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final, porcada. Agradeço imensamente aí. Como eu falei, pega lá o link do YouTube lá, divulgue nos grupos de WhatsApp, divulgue para os amigos. Ajuda a gente a cada vez mais crescer com o canal Palestra de Coração. Importante a sua colaboração, por gentileza. Não deixe de ativar o sininho de notificação, porcada. Tenho visto que de 10 palmeirenses, aí 3 somente são inscritos no YouTube. A maioria não é inscrito no YouTube. Então você que está vendo nossos trabalhos e não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá, porcada? Amanhã vamos trazendo o pós-jogo aí, tá? 9h30 da noite. Todo mundo que nos acompanha já está, né, habituado já com os nossos pós-jogos aí. Então, amanhã, 9h30 da noite, tem pós-jogo Palmeiras e Bragantino, tá? Então não perca. Como eu falei, ativa o sininho de notificação para você ser avisado pelo YouTube, ok? É isso aí, porcada. Estamos chegando até mais um final aí de um giro de notícias. Avanti palestra, Scopia ce la vittoria nostra. Gostou? É isso aí. Agora é o slogan do canal aí. Avanti palestra, Scopia ce la vittoria nostra. Tamo junto, família. Um ótimo dia a todos. Valeu!